Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a todos aqueles que nos visitam essa noite. Gostaria de saudá-los, em nome do Senhor Jesus. Dizer que hoje é um dia especial, atípico. Muitos dos nossos irmãos estão retornando de um evento em Bom Jesus da Lapa e que voltaram com toda a segurança sobre as bênçãos do nosso Senhor. Todos estão aí, acredito eu que todos muito cansados, não é? Mas é o Senhor trabalhando os nossas crianças, nossos adolescentes e os seus pais. Obrigado, meu irmão. E os seus pais. Eu convido a amada igreja que nós possamos abrir as nossas Bíblias, em 1 Coríntios 13. Primeiro Coríntios 13. Mais uma vez, 1 Coríntios 13. Todos acharam? Aqueles que acharam, por gentileza, e que possam, que fique de pé. Vamos fazer essa leitura em uníssono. É tão pequeno. Vamos ler. Primeiro Coríntios 13. Assim diz a palavra. Vamos lá? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado, graças te damos. Mais uma vez, ó Pai, estamos aqui nessa noite reunidos e pedimos, Senhor Deus, que tudo que seja dito aqui seja dito na obra, para a obra e a graça do Teu reino, Senhor Deus, para a edificação dele. Senhor Deus, que o Senhor nos faça de instrumento, de forma que nós possamos aprender e, ao mesmo tempo, cultuar ao Senhor. É o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, meus irmãos,
Essa noite nós vamos trabalhar um tema que nós chamamos de amor cristão, não é? Que é o texto base em 1 Coríntios 13. E a primeira reflexão que nós precisamos fazer nessa noite é o seguinte: o que é o amor? Ao longo das eras, a civilização humana ela vem conceituando várias formas de amor. Ao longo do tempo, ao longo das civilizações, ao longo da cultura, cada um do seu modo, cada um da sua forma. E eu queria aqui rememorar, elencar alguns desses conceitos para que nós pudéssemos compreender melhor, não é, o nosso estudo dessa noite. Deixa eu ver se ele vai. Por favor. Daqui de cima ele estava, mas não estava. Pronto. Funcionou agora. Beleza. Ok. Vamos ali prestar atenção. Alguns conceitos de amor. O amor é formado por uma única alma habitando em dois corpos. Isso é um conceito de Aristóteles. O amor é uma lona fornecida pela natureza e bordada pela imaginação. Voltaire. Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura, é astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. Shakespeare. Amar é um deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dá seu calor. Djavan. Vejam, meus irmãos, que todos são bonitos, nem todos, Voltaire sendo Voltaire. Mas o fato, meus irmãos, é que todos nós temos uma visão de amor. E o mais interessante é que o nosso cancioneiro popular da década de 80 eternizou, né, essas palavras, a ideia de amor de Coríntios 13, justamente através da canção do Legião Urbana. Quem lembra, né? Ai, ainda se eu falasse a língua dos homens, se falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Vejam que o amor, ele permeia os nossos sonhos. Ele permeia a nossa sociedade. Todos nós aqui, quando nos casamos ou quando estávamos enamorados, juramos o amor, não é? E aí, entendendo essa visão de amor, o questionamento que nós vamos fazer é: qual é o amor cristão? Será que todos esses conceitos, Samuel, será que eles cabem no amor cristão? Será que nós estamos exercendo o amor cristão? E é justamente isso que nós vamos ver essa noite. Entretanto, o que é que acontece? Toda vez que eu paro aqui, ele não funciona. Por favor, eu vou pedir para vocês passarem. Vamos lá. E o que é que acontece? Nós precisamos temos uma necessidade de amor. Uma necessidade muito grande, não é? Aí vocês falam: Oswaldo, mas por que nós temos uma necessidade de amor? Meus irmãos, ao longo dos últimos dias, ou dos últimos tempos, a nossa sociedade, ela tem passado por momentos de conflito, principalmente na política, e ela começa a gerar e passar para todos os lados, para todas as alas, todas as faces da sociedade. E isso tem nos causado aflição, tem nos causado o temor nos nossos corações.
E aqui eu não quero cair no lugar comum quando alguém diz assim, mas porque o candidato tal ganhou? Não. Todos nós. O processo, ele sendo dolorido, seja quem venceu, seja quem perdeu, todos nós sofremos. Quem aqui não brigou com um membro da família, com um amigo? Quem aqui não foi descortês com algum vizinho? Mais ainda, quem aqui não brigou ou discutiu com o seu cônjuge? Vejam que o que eu estou falando, eu não estou falando nessa necessidade do amor lá fora, do mundo secular. Eu estou falando da necessidade do amor que a igreja, todos nós estamos tendo recentemente. E essa situação, esse momento em que nós passamos, ele vem causando o endurecimento dos nossos corações. E esse é o nosso grande problema. Só que, meus irmãos, eu não posso falar sobre amor e sobre meditar sobre 1 Coríntios 13, se nós não contextualizarmos o que acontecia na igreja de Coríntios. Vejam que é muito fácil nós falarmos, né, sobre o amor. Muitos utilizam essa parte da Bíblia, esse trecho da Bíblia, inclusive às vezes como o próprio cristão, contra o próprio cristão, mas de forma descontextualizada. E eu não tenho como avançar nessa meditação se a gente não entender o que era a igreja de Corinto, não é? A igreja de Corinto, meus irmãos, era uma igreja que preservava não tanto a doutrina e também alguns padrões de ética. Mas por que isso ocorre? Porque, historicamente, Corinto era uma cidade grega, ela foi destruída pelos romanos e ela foi reconstruída pelos romanos. E lá, a cultura, não é? A cultura romana, a religião romana, ela era muito forte. E Corinto era uma cidade portuária. Era uma cidade que era um entreposto comercial. Então, para vocês terem uma ideia, ela tinha acesso tanto ao mar de Corinto quanto ao mar grego. Então, ela era uma cidade cosmopolita. Ela é como se fosse a nossa São Paulo aqui no Brasil. É como se fosse algo como Chicago, Nova York, talvez Paris daquele tempo, onde as pessoas iam, onde as pessoas transitavam. E o apóstolo Paulo, ele foi o primeiro missionário a chegar naquela cidade. E como primeiro missionário, ele levou 1 ano e 6 meses. Para Paulo, naquela época, pelo trabalho que ele tinha, era muito tempo, mas muito, muito tempo mesmo. E você tinha uma influência muito grande da cultura romana. Então você tinha a mescla da ética cristã com costumes pagãos. E eis que o apóstolo Paulo ele já está em outras cidades e ele começa a ouvir rumores de que tem um problema lá na cidade ou na igreja de Corinto. E os irmãos, começam a relatar esse tipo de problema. E então Paulo, ele faz essa carta e ele divide a carta em 5 partes. A primeira parte, ele fala sobre a divisão da igreja. Depois ele fala sobre o sexo. Na terceira parte, ele fala sobre a alimentação. Na quarta parte, sobre o encontro semanal. E na quinta, a ressurreição. E o interessante, meus amigos, meus irmãos, é que nesse ponto que nós estamos trabalhando aqui, sobre Coríntios 13, ele se dá justamente no encontro semanal. E eu não posso falar de amor se eu não contextualizar aquilo que Paulo falava, porque quando ele fala de amor aqui, ele está falando justamente sobre os dons espirituais.
Não porque os dons espirituais eram algo ruim, mas porque os irmãos da igreja de Corinto, eles achavam que aquilo era o mais importante que se poderia ter. Tão importante que acabava atrapalhando completamente o encontro semanal, o momento em que a igreja deveria cultuar, meditar, e atrapalhava até, né, os visitantes que estavam. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estavam a qualquer momento e recebiam uma revelação. Falavam em línguas, gritavam. E aí um momento, ele era extremamente caótico. Eles valorizavam demais os dons espirituais. E é aí que o apóstolo Paulo, ele vai falar que o dom espiritual, ele é importante. Mas ele vai fazer isso com uma comparação com o amor. E aí, meus irmãos, no versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o bronze que soa, como o símbolo que tine. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, o teólogo Orígenes, né, do século II, ele dizia o seguinte, que a língua dos anjos deveria ser algo tão avançado para a gente, tão incrível, que aos nossos ouvidos pareceriam o balbuciar de uma criança. Vejam, meus irmãos, que aqui ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu falasse tudo que os homens podem nos prover, todas as línguas preditas, e ele sai da materialidade e ele voa, ele vai muito mais além. E ele fala sobre essa língua maravilhosa, essa língua extraordinária dos anjos. E ele diz o seguinte, mesmo que eu faça tudo isso sem amor, é como o bronze que soa. E quando ele fala aqui o bronze que soa, ele está utilizando um termo que é como se fosse um metal que bate em algum lugar e faz aquele barulho meio sem graça, aquele barulho sem qualquer tipo de organização. E quando ele utiliza aqui, meus irmãos, que soa como um sino que tine. O sino que ele fala aqui é um símbolo antigo. É como se fosse aquele rufar daqueles tambores antigos, daqueles filmes que ele bate aquele gongo, era mais nesse sentido. E mais ainda, existia uma expressão naquela época que dizia o seguinte, bronze que retime era uma expressão proverbial para os paroleiros, o que muitos falam sem nada dizer. Então o que ele está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo que por mais que você fale a língua dos homens, por mais que você fale línguas extraordinárias, sem amor você será caótico, você será sem graça, você falará, mas enfim não dirá nada. E ele continua, ele vai para o versículo 2 e diz o seguinte, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E aí ele vem sobre dons pedagógicos, ele fala sobre mistérios, sobre ciência, dons de profecia, dons de sabedoria, conhecimento da fé. E aqui, meus irmãos, ele dá uma dica interessante. Ele fala que os dons têm a finalidade de ajudar a transformar os homens a alcançar Cristo, a ser a imagem dele. E olha que coisa bonita que ele coloca aqui. Apesar de todo o conhecimento, apesar dele conseguir transportar montes, apesar dele poder fazer tudo isso, ele nada será. É interessante que ele coloca aqui também sobre a fé que é destituída de amor, né? A fé destituída de amor e a profecia, quando elas são destituídas de amor, elas podem causar desastres. E é o que ele está falando aqui. Quantos, meus irmãos, quantas pessoas ao longo da civilização humana não morreram ou foram torturadas
Porque pessoas que tinham uma fé grande, uma fé absurda, mas destituídos de amor. E quando eu falo assim, eu não estou falando apenas dos romanistas, não. Eu estou falando também dos protestantes. Todos que se diziam com fé, com profecia, mas sem o amor, nada. E aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, será que nós também não estamos colocando, ou não estamos trabalhando a nossa fé no dia a dia desprovida de amor? Porque quando nós fazemos isso, quando nós trabalhamos dessa forma, na ânsia de mostrar o Evangelho, sem o amor, nós corremos o risco de reduzir a igreja a um teatro, a um clube de amigos, a uma associação, onde as pessoas chegam aqui para conversar, para cantar e depois vão para as suas casas sem o menor tipo de consolação ou salvação. E para resumir essa parte aqui da nossa meditação, eu gostaria de recorrer ao nosso amigo Jonathan Edwards, por favor. E é o que eu chamo, me permitam, de chamar de primeiro aspecto doutrinário, que ele diz o seguinte: a influência ordinária do Espírito de Deus, operando no coração a graça da caridade, é uma bênção mais excelente do que qualquer dos dons extraordinários. E aqui, meus irmãos, entendam caridade como amor. O que é que o Jonathan Edwards está fazendo? Ele faz um resumo dessa parte aqui, do que Paulo passa para nós. Não adianta ter essa influência ordinária do Espírito operando no coração da graça sem caridade. Esses dons extraordinários, eles sem caridade, sem amor, eles de nada valerão. E, continuando, no versículo 3, ele diz o seguinte: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que é que ele está falando aqui? Dos dons de socorros, dedicação suprema que devemos ter para com os nossos irmãos da fé. Caridade e humanitarismo. E aqui esse amor é o filéu de irmandade, filéu de filantropia. E aqui, meus irmãos, é justamente isso. Por mais que você doe, por mais que você faça a caridade, sem amor, de nada adianta. Se chega uma pessoa à sua porta e ela pede alimento e você doa simplesmente por doar, não vai funcionar. Você pode até se enganar, mas não vai funcionar. Se você entra em grupos para poder fazer a caridade, as obras, mas se você fizer isso por obrigação, de forma automática, sem o amor, nada disso funcionará. E então, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que o amor, quando é produto do Espírito de Deus, transforma os homens conforme a imagem moral de Cristo. Nós, quando fazemos essas ações e quando nós estamos embebidos do amor cristão, nós simplesmente devemos transparecer isso, porque nós deveremos refletir o amor de Cristo sobre essas pessoas. Devemos refletir essa piedade, não de forma automática, mas de forma sincera, de forma verdadeira. E nós precisamos trabalhar isso. E por isso, eu volto a recorrer a um segundo aspecto doutrinário, dito por Jonathan Edwards, o seguinte: que tudo quanto os homens porventura façam, e tudo que porventura sofram, nunca podem compensar a falta de sincero amor cristão no coração. Nada. E quando a gente diz aqui nada, é nada.
Sem o amor, não vai funcionar. Sem o amor, você não vai conseguir alcançar o nosso Deus. E aqui, meus irmãos, nós vamos para o verso 4, e aí ele começa a descrever, fazer uma descrição do amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. E aqui eu peço a atenção de todos vocês. Isso aqui é muito importante. Vejam que quando ele diz que o amor é paciente, o amor ele é lento para irar-se. Ele não se ofende ao primeiro insulto. Ele recebe as injúrias sem retalhar. Ele é o contrário de impaciência. E aí eu pergunto, meus irmãos, quão paciente nós fomos nos últimos dias? Quão pacientes fomos com as pessoas que estão ao nosso lado? E veja que ele fala, o amor é benigno, e esse benigno aqui, ele é uma característica positiva. Por quê? Porque ele é ativo, ao contrário do paciente. O paciente, ele é passivo. Eu preciso ser paciente, vem de lá para cá e eu estou estático. Eu preciso apenas moldar a minha ação, mas a benignidade não, de forma nenhuma. O amor benigno, ele é abundante, ele é cortês, ele é prestativo, ele procura ser útil e não somente aproveita oportunidades para fazer o bem, mas igualmente a busca, ele vai atrás. Nós precisamos sair dos portões da igreja e nós precisamos buscar as pessoas para fazer o bem. Precisamos fazer o bem com os nossos irmãos, precisamos fazer o bem em nossos lares e depois, meus irmãos, aí sim estaremos prontos para fazermos o bem às pessoas, ao mundo secular, porque nós precisamos exalar o odor de Cristo no que quer que nós façamos. E o apóstolo Paulo, ele vai à frente, ele fala, o amor não sente ciúmes. E aqui, meus irmãos, eu sublinho aqui, porque esse ciúme aqui, ele está mais para a inveja, não é? E inveja, o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, ele diz que a inveja, ela é uma característica da carnalidade. Meus irmãos, a inveja ela é destrutiva. A inveja, ao contrário do amor, ela é uma paixão, né? Ela se insinua insidiosamente. Ela machuca, o amor não. Meus irmãos, quando é que a gente reconhece, e aqui eu vou trazer esse amor para a nossa realidade, quando nós achamos que conhecemos a pessoa certa, é quando nós conseguimos superar a paixão. A paixão é aquela ardência. A paixão, ela trabalha de forma muito parecida com a inveja. Ela quer ficar ali a todo momento. A paixão, ela desconfia. O amor não. O amor, ele não trata a pessoa como se fosse uma propriedade sua. O amor cuida. A pessoa que ama verdadeiramente a outra, ela quer o bem a ponto de muitas vezes deixar a pessoa sair. A pessoa buscar o seu próprio caminho. Isso é o amor. Porque o amor, ele é o quê? Como dizemos, ele é paciente, ele é benigno. E o nosso apóstolo, ele vai mais à frente, ele diz o seguinte no versículo 5, ele não se ensoberbece ainda no versículo 4, ele não é orgulhoso, ele não é arrogante, ele não é presunçoso e ele não é vaidoso. Quantos de nós aqui, nos últimos dias, não fomos presunçosos?
Quantos de nós não fomos arrogantes em nossas certezas? O problema não é estar certo, não é a sua certeza, mas é a maneira como nós fazemos isso. A maneira como o Evangelho nos ensina. Quantos de nós não estamos fazendo isso? No versículo 5, ele diz o seguinte: não se conduz inconveniente, não procure os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Meus irmãos, o amor, ele não se comporta mal. O amor cristão, ele tem boas maneiras. O pastor Arthur, tem umas 2 semanas, se eu não me engano, numa escola bíblica dominical, numa EBD dessa aqui, ele falava isso. O crente precisa ser educado. Nós precisamos ser educados, porque o amor cristão, ele é educado. Ele tem e exerce boas maneiras. O amor cristão, ele não é egoísta, mas ele se mostra altruísta. O maior exemplo disso é o nosso Deus, que deu seu Filho em amor ao mundo. Olha que demonstração de amor mais profunda. O amor, ele não se exaspera, ou seja, ele não se deixa provocar. Você pode ser provocado, mas se você exerce o amor cristão, você não pode se deixar ser provocar. Você precisa se conter, tem que ser educado. E o amor não se ressente do mal. Nesse sentido, o amor é dotado de mente inocente, sem malícia. Ou seja, o amor cristão, ele sempre espera o melhor das pessoas. Sempre espera o melhor das pessoas, porque ele não se ressente do mal. E nós precisamos compreender isso da melhor forma possível. Ele, no versículo 6, nós podemos citar aqui: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor jamais se alegra quando alguém comete um erro, meus irmãos. O que mais nós estamos fazendo nesse momento, muitas vezes, é nos alegrando quando percebemos o erro dos outros. E o pior é que nós falamos isso em alto e bom som, como se isso fosse normal, como se isso fosse o certo. E nós estamos nesse momento rasgando completamente as Escrituras quando nós fazemos isso, porque o amor, ele se alegra com as pessoas. O verdadeiro amor, e eu digo aqui, o verdadeiro amor, o amor cristão, ele odeia a maldade. Ele cuida, ele acarinha. Eu sei que é muito difícil a gente falar isso nos dias de hoje, num momento de tanto conflito, num momento de tanta discórdia, mas é o amor cristão, e nós não podemos nos esquecer disso. No versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aqui, meus irmãos, tudo sofre. A palavra sofrer aqui no grego, ele tem o sentido, ele significa telhado. E aqui, nesse sentido aqui de tudo sofre, é de suportar, mas de suportar no sentido de aparar, é no sentido de proteger do sol, proteger da chuva, de proteção, de forma geral. O amor acredita no melhor das pessoas, o amor continua esperando e olhando para o que é melhor, para o que há de melhor nos homens. O amor suporta. E olha o que eu vou falar aqui, mais uma vez, prestem atenção.
E quando eu falo suporta, eu estou falando tolera os abusos alheios, os fracassos dos outros, bem como os seus retrocessos. E isso acontece aqui na igreja. Quantas vezes nós temos um irmão que ele caminha na fé junto conosco, ele se fortalece e de uma hora para outra ele cai. Ele fica para trás. O que um cristão deve fazer nesse momento? Ele deve dizer: olha, nós lhe mostramos o caminho. Se você caiu, fique por aí, porque nós seguiremos. Não. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ajudá-lo quantas vezes forem necessários. Quantas vezes forem necessárias. Porque o amor, ele suporta abuso. Ele suporta o fracasso dos outros, bem como o seu retrocesso. Mesmo que nós não gostemos. No versículo 8, 9 e 10, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aqui, meus irmãos, ele está dizendo o seguinte, que nós aqui somos imperfeitos. Voltando, o apóstolo Paulo está falando para uma audiência em comparação aos dons espirituais. E ele fala o seguinte, que apesar dos dons espirituais serem maravilhosos, ainda assim, para nós, materialmente, terrenamente, ele é imperfeito. Meus irmãos, imagine aqui, vamos fazer um exercício mental. Imagine aqui se o profeta Ageu pudesse depois fazer uma errata da sua profecia. Vocês conseguem conceber isso? Miqueias, Malaquias. Meus irmãos, quantos profetas, quantas profecias que nós temos a todo momento que erram e fracassam corriqueiramente e parecem muito mais um jogo de dados ao acaso. Quantos? A nossa realidade é essa. Os profetas que foram inspirados por Deus, eles fizeram as suas profecias e as suas profecias se cumpriram. Mas os nossos profetas de hoje, eles erram a todo momento. Por quê, meus irmãos? Porque a perfeição só virá na segunda vinda de Cristo. E é isso que ele está dizendo aqui. Que quando o perfeito chegar, o imperfeito será aniquilado. E é isso que o nosso apóstolo, ele está falando aqui conosco. E ele finaliza aqui, quando eu era menino, falava quando menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E aqui o apóstolo Paulo, ele não está falando como se ele fosse melhor do que os outros. Não. Mas ele utiliza aqui um termo para que nós pudéssemos entender a nossa infância espiritual. Será que nós estamos sendo meninos e meninas quando nós lidamos com os problemas que estão ocorrendo? Será que nós estamos tratando bem os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos irmãos? Será que nós não estamos ainda na meninice ou na infância espiritual? Meus irmãos, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O que o nosso apóstolo está dizendo aqui é o seguinte, que quando
Jesus chegar, que ele estiver face a face, de encontro, ele vai saber verdadeiramente a verdade. E a verdade, ela se baseia no amor. E aqui, meus irmãos, ele fala o seguinte no versículo 3: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o amor destes é o amor. E aqui Paulo, ele expõe uma tríade favorita das virtudes cristãs. Ele utiliza a fé, a esperança e o amor. Vocês conseguem entender a fé? A verdadeira fé, ela reside na alma. Alguns até tentam ter uma fé intelectualizada. Ele entende, ele compreende, ele faz teologia, ele tem um conhecimento maravilhoso. Mas se essa fé, ela não é profunda, se ela não é da alma, não adianta. Então veja o instituto que o apóstolo Paulo está colocando aqui. A fé. Depois ele fala o seguinte: a esperança. Meus irmãos, a esperança permanecerá para sempre, porque sempre haverá novas alturas a serem atingidas. A nossa esperança, a nossa certeza é que Jesus retornará, estará conosco. E vejam, apesar da fé, que é tão importante, apesar da esperança, e mesmo assim, Paulo, ele vem dizer o seguinte: entre esses três, o amor ainda sobrepõe aos outros dois. Vocês conseguem compreender a importância do amor na cristandade? Extremamente profundo. E nós muitas vezes estamos entrando na mesma situação daqueles conceitos que nós colocamos anteriormente, no começo. Estamos pegando conceitos seculares, trazendo para a igreja e esquecendo do verdadeiro amor cristão. E aí eu gostaria de mais uma vez evocar Jonathan Edwards, quando ele fala o seguinte, e eu não quero deixar ninguém triste, mas ele fala que toda virtude salvífica e que distingue os cristãos genuínos dos demais está sumariada no amor cristão. Eu vou repetir: toda virtude salvífica e que distingue os cristãos genuínos dos demais está sumariada no amor cristão. Meus irmãos, se você não exerce o amor cristão, talvez você não seja um cristão genuíno. Talvez você precise orar um pouco mais, precise meditar um pouco mais nas Escrituras, de forma que você se fortaleça e que você efetivamente, que você consiga compreender e, além da compreensão, praticar o amor cristão. Eu sei, meus irmãos, que é muito difícil. Nós estamos num embate em todas as áreas da sociedade, seja ela no político, filosófico, acadêmico, até na esquina. Nós estamos discutindo, estamos brigando. E eu gostaria de alertar a igreja que nós devemos lutar. E como o próprio, nós temos que lutar o bom combate. Mas lutar o bom combate não é de qualquer jeito, não é com qualquer arma, não é de qualquer forma. É através daquilo que a Escritura Sagrada coloca para a gente. Através das regras, das normas. Os militares falam de regras de engajamento.
através das regras de engajamento que nos foram colocadas nas Escrituras, porque isso é o que nos faz ser diferentes dos homens e das mulheres que estão lá fora. Se não seremos iguais, se ficarmos com os nossos irmãos brigando, gritando, achincalhando-os de qualquer forma, não vai funcionar. De que adianta estarmos aqui na EBD, domingo de manhã, quinta-feira à noite, ouvindo os cultos, meditando em nossas casas, se nós não conseguimos praticar o amor verdadeiro? E eu gostaria apenas de resumir aquilo que nós trabalhamos essa noite. O amor é mais importante que os dons extraordinários. Nenhum tipo de ação pode compensar a falta de amor. E o verdadeiro amor é o que separa o verdadeiro crente. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, graças te damos. E mais uma vez, Senhor Deus, nós pedimos que tudo que tenha sido dito aqui, Senhor Deus, tenha sido falado para a obra e graça do Espírito Santo. Senhor Deus, Pai amado, que todas as palavras, todas as reflexões, elas toquem os nossos corações de forma, Pai amado, que elas fiquem cravadas, incrustadas em nossas almas, para que, Senhor Deus, nós possamos trabalhá-las e externá-las a todo momento, em tudo que fazemos em nossa vida. Que possamos, Senhor Deus, expressar de todas as formas possíveis o Teu amor. É o que te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus.